Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Camila e hoje eu trouxe um vídeo para vocês sobre o Script Case. Um cliente entrou em contato comigo e disse que precisava poder importar vários arquivos para dentro do Script Case de uma única vez, visualizar esses arquivos, no caso se fosse um PDF, visualizar ele em navegador e qualquer arquivo diferente do PDF que pudesse fazer o download dele. Então a gente tem um código aqui que eu vou mostrar para vocês primeiramente como que funciona. Depois eu vou mostrar como que a gente vai integrar isso tudo dentro do script case. E eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo também o link onde vocês vão conseguir ver um tutorial sobre o passo a passo ali de como fazer essa implementação, certo? Bom, vamos lá então. Aqui a gente tem um menu básico, tá? Então, nesse conteúdo todo eu estou levando em consideração que todo mundo vai ter um menu, seja do script case ou seja um blank, porque tem um código que precisa ser colocado dentro do menu, e aí depois eu explico o motivo disso. A gente tem aqui então uma aplicação de arquivos, onde eu listo os arquivos. Aqui na primeira coluna eu consigo ver um ícone mostrando o formato desse arquivo, então ele bate com a informação aqui da extensão, se vocês compararem, né? Então, o ícone do PDF, um ícone de videozinho, um ícone de imagem. E quando clica, a gente consegue visualizar. Então, clico num PDF, ele já traz aqui pra gente a informação do PDF, a gente consegue ler o conteúdo e fazer o download dele aqui. A gente tem o vídeo também, a gente consegue clicar e ele abre para a gente salvar esse vídeo em algum lugar, e aí a gente consegue assistir ele, enfim, dentro do computador. Imagens, então a gente pode fazer isso com vídeo, com áudio, com imagem, com DocX, com XLS, enfim, diversos arquivos aí, tá? E para importar arquivos novos aqui dentro, a gente clica nesse botão de importar arquivos e vai ter essa opção aqui. Então aqui a gente pode ou arrastar, pegar de um diretório, trazer para cá, arrastar tudo de uma vez, ou a gente pode clicar e selecionar os arquivos que a gente quer. Então, vou pegar todos esses arquivos aqui de exemplo, vou clicar em abrir e ele traz aqui para gente todos os arquivos de uma única vez. Então, por exemplo, eu não quero subir o vídeo e eu não quero subir esse guia de integração aqui. Eu vou subir somente 4 arquivos. Lá atrás, se a gente observar, a gente já tem 5. Então, a gente tem 3, 5, eu vou subir 4, vão totalizar 9 arquivos ali. Então, eu vou clicar em salvar. Essa mensagem é a que abre através do menu, que me proíbe de clicar em qualquer lugar dentro do sistema até que o código termine de rodar. Então aqui ele já trouxe para a gente os outros 4 arquivos aqui embaixo, né? Como eu tinha comentado, iam para 9 arquivos. E ele trouxe as informações certinhas. Então basicamente é isso que a gente vai fazer. Tem um outro detalhe aqui também, que a gente envia um e-mail toda vez que os arquivos são anexados. A cada leva de anexo de arquivo é enviado um e-mail para uma pessoa específica para notificar, avisando que foram anexados novos arquivos dentro do sistema. E aí esse e-mail está fixo hoje no código, mas vocês vão poder modificar futuramente, tá? Então, basicamente é isso. Parece simples, mas a nível de código tem bastante detalhe. Como eu falei, tem um tutorial, eu vou até trazer para cá para mostrar para vocês, ó. São 4 passos que a gente vai ter que implementar, tá? Então, tá todo o código aqui, a gente vai conseguir ver todo o código depois. Por mais que tenha o vídeo, aqui vai ter todo o conteúdo que vocês vão precisar colocar dentro do script case. E eu vou usar ele como colinha, porque como eu falei, bastante detalhezinho. E aí a gente vai começar então a trabalhar nessas informações aqui. Bom, vamos lá. O primeiro passo que eu vou fazer aqui para poder mostrar para vocês, eu vou criar uma pasta para a gente poder trabalhar dentro dessa pasta. Então, eu não vou trabalhar nesse arquivo aqui. Deixa eu só gerar para deixar aqui certinho. E a gente vai criar uma pasta para a gente poder criar essas informações do zero. Então, vou criar uma pastinha nova aqui. Eu vou chamar aqui de YouTube. O primeiro passo que a gente precisa fazer para começar a trabalhar é criar nossa tabela no banco de dados. Então, eu tenho aqui, deixa eu pegar o meu banco de dados. Eu tenho aqui no banco de dados uma tabela chamada Files. E a estrutura dessa tabela é a seguinte: a gente tem um campo ID, autoincremento, um campo description, que será o nome do arquivo, size, que é o tamanho do arquivo, extension, que é a extensão dela, né, qual que é o formato dela, e a data de criação, que vai pegar automaticamente aqui a data de criação. Então, é uma estrutura básica, vocês podem implementar mais informações depois. Eu vou deixar essa DDL aqui disponível para vocês depois dentro do tutorial, para que vocês possam utilizar.
ou vocês podem definir a própria DDL de vocês aí, enfim, a própria estrutura de tabela de vocês, e fazer a modificação no código ali quando for o momento, não tem nenhum problema, tá? Mas o primeiro passo, de fato, é ter uma tabela files, ou uma tabela para receber estes arquivos dentro do banco de dados. Feito isso, a gente vai ter a nossa aplicação de menu. Então, eu vou criar uma aplicação de menu. Caso vocês já tenham, não precisa criar. Eu vou criar para a gente poder fazer aqui do zero. Então, vou colocar aqui menu YT, seria do YouTube, né? E aí, eu vou mandar criar. Beleza. Aqui eu não vou focar em layout, não vou focar em nada, por mais que eu tenha mostrado aqui para vocês que tá com o layout mais organizadinho, não vai ser o foco, tá? Então o layout ele fica totalmente a critério de vocês. Eu vou simplesmente adicionar um arquivo novo, que eu vou chamar aqui de arquivos. Por enquanto ele não vai ter vínculo com nada, porque eu ainda não criei a minha aplicação. E eu vou vir aqui dentro do evento onload e vou colocar um código dentro dele, que é esse código aqui. Eu vou até trazer para cá, ó, que é esse código aqui, tá? Então a gente vai simplesmente copiar esse código e colar ele aqui dentro do evento onload. Não precisa fazer mais nada nesse momento aqui, beleza? Vou voltar ele para cá. Próximo passo que a gente vai fazer agora é criar a lista de arquivos. Então a gente vai criar uma consulta. Então aqui, por enquanto, finalizou. A gente vai criar agora aqui uma nova aplicação, que eu vou chamar aqui de grid files yt. Eu vou colocar esse YT no final só para diferenciar, mas quando vocês forem fazer o código aí, estiverem acompanhando ali o tutorial, vocês vão ver que não tem esse underline YT. E no de vocês, de fato, não precisa ter. Aqui eu estou colocando realmente só para diferenciar das aplicações que eu já tenho, certo? Vou selecionar aqui o files, que é a tabela que a gente criou, né? E essas duas opções aqui a gente deixa desmarcadas, a gente não vai utilizar elas, porque a gente não vai utilizar a aplicação de formulário própria do Script Case para isso, nós vamos utilizar uma aplicação de controle. Então, nesse momento, a gente perdeu aqui a nomenclatura, né? Vamos colocar aqui de novo, grid files, opa, files underline yt, e a gente vai mandar aqui criar. Beleza, ele já está criando para a gente, então, a aplicação de lista, né? Nesse momento eu vou mandar ele gerar, e aí eu já posso ir lá no menu e vincular então essa grid ali dentro da aplicação que a gente colocou aqui de arquivos. Então vou vir aqui, vou selecionar, ó, grid files yt, importo, e agora quando a gente rodar, a gente já tem aqui o nosso menu com a aplicação ali rodando. Aqui a gente tem alguns arquivos porque foram anexados já, né, antes do vídeo ser iniciado. A gente não vai se atentar nisso aqui agora. Beleza, então a aplicação de consulta foi criada. Agora a gente vai fazer o seguinte aqui dentro dessa aplicação. A gente vai criar um botão novo, que vai ser do tipo ligação, e a gente vai chamar esse botão de Upload Files underline YT. É só um nome de botão também, tá? Vocês podem colocar o nome de botão que vocês quiserem, não tem problema. E nesse primeiro momento, a gente só está criando o botão. A gente não vai colocar nenhuma configuração de ligação ainda, porque a gente ainda não tem a aplicação. Então, basicamente, é só para a gente deixar ele criadinho aqui e seguir o fluxo. Vou colocar aqui um ícone, vou chamar aqui de anexar arquivos, e beleza. Vamos colocar uma corzinha aqui diferente, só para ele chamar a atenção ali na frente. E só para a gente poder visualizar melhor, eu vou tirar esses botões todos aqui da tela e deixar só o que realmente importa. Vou deixar só esse aqui, que é o que de fato importa para a gente, os outros a gente vai remover. De novo, o foco não é layout, mas é bom a gente trabalhar com ambiente limpo, né? Beleza, feito isso, a gente já tem então aqui mais ou menos organizado para a gente poder trabalhar. Agora, um dos passos mais importantes que é a gente criar a aplicação de controle, que é onde a gente vai fazer de fato o upload ali de arquivos. Então, vamos voltar aqui, vamos criar uma nova aplicação e ela vai ser uma aplicação de controle. Então, eu vou dar o nome para ela de Upload Files underline YT. Não tem nada a ver com o nome do botão que eu criei aqui agora há pouco, tá? Literalmente não tem a ver.
Vocês podem criar o nome que vocês quiserem, eu só estou utilizando uma nomenclatura que já tinha definido antes de gravar o vídeo para vocês. Vou clicar aqui em criar. Beleza, agora a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro a gente vai criar alguns campos. Então, o primeiro campo, eu vou trabalhar com a nomenclatura aqui sempre em inglês, tá? Então, eu vou tentar sempre, às vezes eu me perco um pouco, então pode acontecer com vocês também, mas eu vou tentar sempre trabalhar com o nome dos campos, as variáveis, sempre em inglês. Então, eu vou clicar aqui em prosseguir, e aí o primeiro campo que eu vou criar, ele é um campo do tipo documento, nome do arquivo, e o nome dele vai ser invisible. Por que que eu vou chamar ele de invisible? Porque ele é um campo invisível, ele não vai ter funcionalidade nenhuma. Eu preciso ter esse campo dentro do controle para forçar a variável do PHP ali de files, que é a que a gente vai utilizar para poder buscar as informações depois. Então a gente vai fazer isso aqui, vai criar esse campo e já vai de cara marcar ele como um campo escondido, porque ele realmente não vai ter função nenhuma para a gente nesse momento, tá? Beleza, criei esse primeiro campo, agora a gente vai para um segundo campo, que é o campo files, que esse campo sim, é onde a gente vai jogar de fato os arquivos ali dentro. Então eu vou prosseguir, esse campo ele vai ser do tipo label e eu vou chamar ele aqui de files. Beleza? E aí lá dentro do arquivo vocês vão perceber também que tem no tutorial número 8 tem um código para vocês copiarem e colarem aqui dentro da parte do texto. Então é só copiar e colar também. Não precisa mexer em nada, a não ser que vocês queiram trocar essa mensagem aqui, ó. Arraste e solte os arquivos aqui ou clique para selecionar. Se não precisar, então não precisa fazer nada, é só seguir em frente. Beleza, aí agora a gente vai criar um outro campo, que é o list files. Então, prosseguir, esse campo ele vai ser um texto com múltiplas linhas e a gente vai chamar ele de list files. Esse campo também vai ser um campo escondido, a gente não precisa ter ele visível. Ele vai ser um campo que vai receber um JSON para a gente poder tratar ele no futuro ali dentro do código. Então, eu vou deixar ele como campo escondido. E aqui tem um detalhe importante que a gente precisa prestar atenção. O campo texto com múltiplas linhas, ele vem com uma limitação aqui de 20 caracteres. Porém, eu preciso que ele tenha bastante espaço, então eu vou trocar esse 20 para uma quantidade grande aqui de noves, que é o que a gente vai precisar ali para poder criar o JSON aqui dentro, tá? Então, beleza, a gente vai salvar essa informação aqui. E agora a gente vai começar a mexer um pouquinho na parte do código e vai criar alguns métodos PHP aqui dentro para poder fazer o código se encontrar. Então, o primeiro método PHP que eu vou criar é o underline CSS, que é onde eu já vou começar a estilizar ali o conteúdo. Vocês estão vendo que eu não estou executando nada, né? Eu estou só montando a estrutura, porque como já tem um tutorial e a gente já sabe qual que é o resultado final, estou mostrando para vocês qual que é o passo a passo de criação, depois a gente vai executar. Então a gente vai simplesmente ir criando aqui acompanhando o tutorial. Eu estou acompanhando o tutorial e quando vocês tiverem acesso, vocês também vão ter o tutorial para ir acompanhando aí. Então a gente cria um método PHP chamado underline CSS, pega o conteúdo lá do tutorial e joga aqui dentro e salva. Não precisa fazer nenhuma alteração também. E aí a gente vai ter aqui um outro método que vai ser underline JS de JavaScript. A gente vai criar também e vai colocar um código aqui dentro. Esse código aqui, só para entendimento rápido, esse CSS nada mais é do que a parte que vai estilizar o nosso botão aqui de anexar arquivos, que ainda não tem o vínculo, né? A gente não vai conseguir visualizar. Mas é onde vai estilizar o nosso botão ali de múltiplos arquivos, a listagem dos arquivos quando a gente faz o anexo, o botão de remover arquivo. E aqui embaixo é onde a gente vai colocar toda a função ali dentro do campo, né? A lixeirinha que a gente vai poder clicar, a parte de criar a lista ali de arquivos, a remoção dos arquivos, a parte inicial que é para a gente pegar aquele campo oculto lá do script case e tratar ele, enfim. Então, aqui é a parte de JavaScript que é importante, a gente precisa ter ela, tá? O próximo passo que a gente vai fazer depois que a gente criar esse método de JavaScript, de PHP, desculpa, a gente vai criar aqui dois métodos JavaScript agora. Então, o primeiro método JavaScript vai se chamar message
e a gente vai colocar um código aqui dentro. Esse método JavaScript de mensagem é para a gente mostrar alguma mensagem dinâmica quando acontecer alguma coisa. E aqui, esse código, quando a gente tem window.top, quer dizer que a gente está procurando algo dentro da aplicação Py Master, digamos assim. Porque eu posso ter aqui um menu, posso ter aqui uma consulta, mas posso ter um iframe, outro iframe, outro iframe. Então, se eu tiver, sei lá, uma hierarquia de 5, 4, 6 iframes, eu vou estar procurando o window top, ou seja, a janela principal, a primeira janela principal para eu pegar alguma coisa dentro dela. Nesse caso aqui, eu estou procurando essa função, close loading, que está dentro aqui do menu, né, que a gente colocou aqui, uma das primeiras opções, ó, que ela nada mais é do que fecha para mim a janela que está executando do switch alert, que é uma biblioteca de mensagens que a gente está utilizando aqui. Então, mais um método JavaScript que a gente vai criar, ele se chama refresh. Esse carinha aqui, ele é para poder recarregar a página. Então, terminamos de fazer o que a gente precisava fazer, recarrega, ou deu algum erro, recarrega. Então, sempre que a gente precisar recarregar, a gente vai utilizar ele. E aí, aqui, basicamente, é para dizer, ó, dá um reload no meu Py, no Py dessa aplicação, ou seja, se eu estou com essa aplicação controle sendo aberta dentro da grid, o Py do controle é a grid. Então, recarrega o conteúdo da grid, fecha o modal e fecha o loading que vai estar rodando lá dentro do menu. Então, nada mais é do que essa parte do código aqui. E agora a gente vai aqui dentro da opção JavaScript, vai selecionar o objeto form e o evento submit, para a gente colocar um código aqui dentro que é para ele chamar a função openLoading, que está lá no menu também, passando o título e a mensagem para a gente poder mostrar essa mensagem aqui. Estamos realizando o upload dos arquivos selecionados. Por que que eu estou utilizando, talvez seja uma dúvida que vocês estejam tendo nesse momento, por que que eu estou utilizando funções dentro do menu e não dentro do próprio controle? Não sei se vocês perceberam, deixa eu salvar aqui só para a gente não perder. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas eu vou rodar aqui o código principal novamente. Quando eu faço o upload de um arquivo, ou vários, né? Vou pegar aqui vários para vocês perceberem de novo, ó. Quando eu dou um salvar, ele não abre uma janela só dentro desse controle aqui. Ele abre uma janela em toda a tela, me bloqueando de clicar aqui para fechar, de clicar aqui para recarregar, ou de clicar aqui, ou de clicar em qualquer lugar. Então, a ideia é que quando eu rodo o loading dentro do menu, essa janela, ó, ela preenche tudo. Eu estou tentando clicar, ó, ela não faz nada, ela preenche todo o espaço. Então, enquanto não concluir, eu não consigo clicar em nada dentro do sistema. Claro, eu consigo vir aqui, fechar, fechar, fechar o navegador inteiro, mas dentro do sistema eu não consigo fazer nada, tá? Então, essa é a ideia da gente chamar ali uma função de loading dentro do menu. E isso é que eu estou fazendo, obviamente, para esse código, mas para quem tem um pouquinho mais de entendimento ou conseguiu já pegar a ideia aí, dá para aplicar em várias situações, tá? Então, basicamente, é um código aí multiuso para outros momentos. Continuando aqui, então a gente já aplicou um código aqui dentro do JavaScript, né? Que é para a gente fazer uma chamada de uma função que está lá no menu. Beleza. Agora a gente vai vir aqui no evento onload e vai fazer a chamada desses dois métodos PHP que a gente acabou de criar. Então, simplesmente a gente vai colar aqui as duas chamadas ali de método. Agora a gente vai no evento onValidate e vai colocar uma validação para garantir que tenha pelo menos um arquivo para a gente poder continuar. Ou seja, eu não posso vir aqui e clicar em salvar sem ter pelo menos um arquivo. Então ele vai acusar para a gente, ó, seleciona aí pelo menos um arquivo. Então ele não vai deixar se a gente não selecionar ao menos um arquivo. Essa é a ideia desse código aqui do validate. Vamos salvar também aqui. E agora a gente vai para um código também que é bem importante, que é no onValidateSuccess, que é onde acontece a mágica de pegar esses arquivos todos e salvar no banco de dados. Então, vou dar uma explicada mais ou menos por cima. Aqui eu estou setando um limite de tempo de 0, porque geralmente no PHP o pessoal tem ali um limite de 60 segundos, 180, 60 segundos ou 180 segundos, que é um tempo pequeno, né? São poucos minutos ali para carregar um arquivo.
Como a gente está fazendo upload de arquivos e eu não coloquei limitação de arquivo aqui, eu posso subir um arquivo de 10 megas, 500 megas, enfim. Então, colocando isso daqui, eu estou tirando o meu limite. Isso vai fazer com que eu não tenha um timeout por tempo de processamento. Mas isso daqui também fica a critério de vocês, tá? Se vocês forem colocar aí algum limite de tamanho de arquivo, obviamente vai ter que fazer uma tratativa, né, para colocar uma limitação, tipo, não pode ter mais de 1 GB. Faz uma tratativa para poder não ter mais de 1 GB. E um detalhe importante que vocês podem, não sei se vocês costumam utilizar, mas acredito que sim. Se a gente pegar esse código aqui, for lá no chat GPT ou no Gemini e falar para eles, ó, eu tenho esse código aqui dentro do script case, que eu estou pegando múltiplos arquivos do navegador e estou salvando no meu banco de dados. Mas eu quero garantir que esses arquivos não ultrapassem 1 GB. O que que eu posso fazer no meu código para que ele fique dessa forma, que ele tenha essa tratativa? Com certeza o chat GPT vai dar para vocês ali a sugestão de troca, né, de melhoria para que isso aconteça certinho. Um ponto importante também é vocês não pegarem o código e só sair jogando aqui dentro. É importante que vocês entendam o que que o chat GPT está sugerindo para ver se faz sentido, porque o script case ele é um framework, né? Ele não é um código aberto. Então, por ele ser uma ferramenta low code e um nicho um pouco mais fechado, o GPT ele nunca vai ser 100% real, ele não vai acertar tudo. Então, ele pode, às vezes, alucinar muitas vezes. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então aqui a gente está tirando o tempo limite, aí aqui a gente pega o total de arquivos, lista todos os arquivos, se existir arquivo ali, aí ele vai montar esse array files ele vai ser utilizado para fazer um envio de e-mail depois. Aí ele percorre os arquivos, captura as informações desses arquivos, verifica se o arquivo está dentro da lista, porque alguns arquivos eu removo, né? Então eu quero saber se esse arquivo que eu estou buscando do navegador, ele está dentro da lista de arquivos que eu anexei. Se não tiver nenhum erro, eu monto aqui o meu diretório onde eu vou fazer o upload, o destino, concatenando com o nome do arquivo. Aqui eu jogo o arquivo atual dentro daquele array que eu comentei agora há pouco, que vai ser enviado no e-mail depois. Faço a movimentação, né, eu clono o arquivo que está dentro de um diretório temporário do navegador para o diretório final, pego a extensão dele e monto aqui os campos que eu vou fazer o insert no banco de dados. Então, aqui é um ponto que vocês precisam ter atenção, caso a tabela de vocês não seja o mesmo nome aqui que a minha e não tenha os mesmos campos que a minha tabela. Então, description, size, extension. Então, vocês vão precisar trocar esses nomes aqui certinhos para os nomes que vocês têm aí no banco de dados. Ou acrescentar mais nomes, se for o caso, né? Então, basicamente, aqui a gente só está fazendo o insert das informações. Aqui são mensagens de erro, caso a gente não consiga fazer o insert ou não consiga nem fazer o upload. Ele vai pegar e vai limpar o campo de arquivos ali que a gente criou, vai mostrar uma mensagem, como a gente criou um método JavaScript para mostrar essa mensagem, né? Ela é dinâmica, então a gente passa para lá o conteúdo da mensagem e ele vai mostrar na tela. E aí, dando tudo certo, a gente vai dar um refresh aqui na tela. Aqui tem um código comentado, a gente já vai descomentar esse código, mas num primeiro momento, para vocês entenderem o passo a passo, tudo que vocês virem que está comentado, não mexam, mexam no tempo exato ali do tutorial, tá? Então a gente vai ter aqui um refresh, que é onde ele vai, pronto, já inclui todos os arquivos, já anexei, já salvei no banco, vou recarregar a tela. E aqui é o catch, né? Caso ele passe ali no try e dê algum erro, ele vai cair aqui no cat e vai falar pra gente qual foi o erro que deu pra gente poder tratar. Beleza. Feito isso, a gente já concluiu aqui a parte do upload files. Por enquanto é isso, a gente não vai mexer em mais nada nesse momento. A gente vai voltar aqui para essa aplicação agora de grid. Aqui, inclusive, a gente vai começar já fazendo o vínculo, que a gente não tinha ainda, né? Então a gente vai vir aqui no upload e vamos configurar agora a nossa ligação ali com o controle. Deixa eu só gerar o controle, que eu acho que eu não gerei. Enquanto ele vai gerando, a gente já vem aqui fazer o vínculo. Então, eu vou clicar no link, vou selecionar aqui o meu Upload Files YT, prosseguir. De fato, não tem nenhum parâmetro, porque eu vou inserir registro, então eu não passo aqui nenhum parâmetro. Se vocês precisarem passar uma variável global, ID da empresa, ID do usuário, alguma coisa assim, é só colocar, não tem problema nenhum, mas nesse caso, como eu estou só cadastrando, é um cadastro bem simples, eu não passo nada. E eu vou confirmar aqui.
E aqui a gente vai fazer algumas configurações. Então eu vou colocar que eu vou abrir o modal, a minha largura aqui vai ser de 500 pixels e a minha altura de 500 pixels também. A minha URL de saída aqui vai ser a minha aplicação grid, ou seja, eu estou dentro do meu modal, né, do meu controle upload files. Quando eu sair, eu quero voltar para a minha grid. Aqui eu quero botar um sim, e o hint de ligação, ele é opcional, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, adicionar múltiplos arquivos. O hint é para quando a gente passa o mouse em cima e ele mostra uma mensagem para gente. Por exemplo, aqui, ó, Ctrl mais S, tá? Esse que é o hint. Aqui eu não vou mexer em mais nada, vou simplesmente salvar. Beleza? Então aqui a gente já tem o nosso vínculo ali da nossa aplicação de consulta com o nosso controle. Eu vou gerar aqui para que vocês possam visualizar. Vamos executar o nosso menu. Vou clicar aqui em arquivos, anexar arquivos, ele já abre aqui para gente com o nosso campo, ó, e a gente já consegue clicar e buscar alguma coisa. Ele já vai estar, provavelmente, salvando todas as informações, porque a gente já concluiu ali boa parte do controle, né? Então ele já vai estar salvando. Para a gente poder testar, eu vou fazer o seguinte: eu vou limpar a minha base aqui, ó. Ela tem 15 arquivos. Ao invés de fazer assim, eu vou truncar. Vou vir aqui em ferramentas, truncar, forçando e continua. Beleza, então aqui eu já limpei. Vou voltar para cá, só vou recarregar aqui, ó. Não tem nada. Anexar arquivos. Vou selecionar aqui os arquivos, abrir e ok. Então pronto, já cadastrou tudo aqui certinho, tá? E provavelmente lá no meu diretório também já vai estar. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Vou pegar aqui, ó. File doc, ó, já está aqui. Tá? Então ele já está subindo certinho no diretório para gente. Um detalhe importante aqui também, que eu não expliquei, mas acho que faz sentido explicar para vocês, é que esse diretório que eu estou salvando fica nessa variável aqui, ó, upload diretório. Então, aqui eu estou pegando o file doc e estou jogando direto dentro dele. Mas, se vocês quiserem colocar dentro de algum outro diretório para poder organizar, vocês podem colocar aqui, sei lá, squad web, por exemplo. Vamos supor que eu tivesse um diretório assim. Só que antes de vocês salvarem lá dentro, precisaria aqui fazer um if para saber se esse diretório existe. Então, dir, alguma coisa assim, não lembro de cabeça agora, para saber se isso daqui é um diretório. E se não for um diretório, a gente teria que dar um mkdir aqui para poder criar, tá? Não basta só colocar o diretório aqui sem fazer essa tratativa. No meu caso, eu soltei direto dentro do file doc mesmo, mas precisa se atentar nesse ponto, tá? Porque se ele ficar solto aqui, vocês tiverem vários projetos utilizando essa pasta, vai ficar uma bagunça. Beleza, então a gente já tem nossa aplicação de controle fazendo upload, ok, mas a gente ainda não tem o ícone, tem que transformar esse size aqui num formato mais amigável, né? Porque aqui a gente não consegue saber quantos kbytes ou quantos MBs. Formatar aqui a data direitinho, mas isso aqui é detalhe. Tem que disparar o e-mail ainda que a gente também não está disparando, então vamos continuar o nosso tutorial aqui, tá? Bom, agora que a gente já fez o vínculo, aqui na consulta a gente vai mexer então na parte ali do tamanho, né? Da eh, quantidade de kbytes ou de megas, enfim, que esse arquivo aqui vai ter. Então a gente vai vir aqui no método PHP, vamos criar um novo método PHP chamado format size file. Aqui acho que eu botei errado, é format. Beleza. Dentro desse método, a gente vai colocar esse código aqui e a gente precisa criar aqui duas variáveis. Então, eu vou clicar em atributo, vou colocar aqui o número 2 e vou adicionar. O primeiro aqui é o bytes. Esse bytes é só a gente colocar, o tipo vai ficar por valor e o valor padrão vazio. O segundo é a precisão. Já na precisão, o tipo é por valor, mas eu vou ter um valor padrão de 2. Eu vou clicar em salvar. Então, notem aqui em cima, ó, deixa eu dar um pouquinho de zoom. Aqui é a primeira variável bytes e logo já vem uma vírgula, quer dizer que
é a variável, ela é obrigatória, tem que ser preenchido, não tem por que não passar essa informação. Já a precisão, quando ela recebe um igual a alguma coisa, quer dizer o quê? Que ela é opcional. Se eu não passar a precisão, automaticamente vai ser entendido que o valor padrão ali dessa precisão é igual a 2, tá? Então, só para vocês saberem, caso alguém não saiba dessa informação aqui. Beleza. Feito isso, a gente já tem, então, a parte da função que vai converter, né, aquela quantidade ali de números para um formato mais amigável. Agora a gente vai vir aqui no evento onRecord e vai adicionar um código aqui dentro. Esse código ele é um pouco grande, eu vou explicando para vocês aos pouquinhos aqui. Quer dizer, não é tão grande, né? O que mais assusta talvez seja esse pedaço aqui que está muito junto. Mas nada demais também. Então aqui basicamente eu estou montando um diretório. Aí aqui vocês precisam se atentar a um detalhe. Aqui o meu script case ele está local. Então o meu script case é 127.0.0.1 2.9090. Então o meu servidor, o nome dele é esse daqui. Então eu estou fazendo uma tratativa. Se o nome do meu servidor for igual a esse, quer dizer que eu estou no meu ambiente de desenvolvimento. No meu ambiente de desenvolvimento, a minha URL é essa daqui. Então é http dois pontos barra barra 127.0.0.1 2.9090 barra script case file doc, e aqui eu estou dando um base 64 na description, lembrando que description ali é o nome do nosso arquivo, né? Então é essa coluna aqui. Por que que eu estou dando esse base 64? Porque tem arquivo que tem espaço no meio. E eu vou precisar transitar esse arquivo, essa URL, para uma outra aplicação, para abrir o PDF ou para fazer o download. Por isso que eu dou um base 64 aqui. E aqui embaixo vai cair no else, caso não seja esse nome de servidor. Aí quer dizer que eu estou em produção, mas vocês podem ter um ambiente de homologação ou podem ter outros ambientes. Então vocês vão configurar isso aqui, essa validação, de acordo com o ambiente de vocês, tá? Notem que aqui eu não coloquei 9090, porque é só o nome do meu servidor, não tem a ver com a porta. Então tem que tomar cuidado nisso aqui. No caso do ambiente de produção, vai ser ali https, por exemplo, dois pontos barra barra, sei lá, squadweb.com.br barra underline lib file doc, o nome do meu arquivo também. Tá? Isso aqui vai pegar automaticamente. A maior diferença aqui é que quando está local é barra script case file doc. Quando está em produção é underline lib file doc. Tá? Essa é a maior diferença. E aqui a gente tem vários ifs, elses, para poder pegar a extensão do arquivo e soltar ele dentro de um campo ícone e já colocar nesse campo ícone um link para fazer uma determinada ação, ou visualizar um PDF ou baixar esse arquivo. Então, se a extensão for igual a doc ou a extensão for igual a docx, eu vou mostrar um ícone aqui do Word, num tamanho de 20 pixels, no campo icon, que eu ainda não criei, a gente vai já criar ele. Então aqui ele vai jogar esse arquivo lá dentro. Aí aqui else if, se a extensão for igual a PDF, eu jogo um arquivo de PDF. Aí monto o link. Se a extensão for igual a XLS ou XLSX, eu mostro um ícone de Excel. E assim vai, tá? Então aqui eu deixei ele tudo grudadinho para a gente ganhar um espaço, mas se vocês quiserem, ó, é só dar uma espaçada melhor para vocês poderem visualizar e se acharem aqui melhor. Beleza. Então a gente salva aqui. Vamos vir aqui em campos e vamos criar um novo campo chamado icon. Ele é um campo do tipo texto mesmo, tá? A gente não precisa mexer em nada nele. Eu só vou posicionar ele onde eu quero. Nesse caso aqui, eu quero que ele fique bem no início, eu não quero o campo ID, e o resto eu vou deixar assim por enquanto. Então, a gente já vai ter o nosso campo icon recebendo ali o formato do ícone conforme a extensão do nosso arquivo. E como a gente já tem aqui o link, ele já vai fazer um link para essa aplicação. Por mais que essas aplicações aqui ainda não existam, a gente já vai ter o ícone numa cor diferente, sinalizando um link, tá? E aqui embaixo, ó, deixa eu dar um enter aqui para a gente poder visualizar melhor, a gente já tem o campo size recebendo o format size file, que foi a função que a gente acabou de criar aqui, né, o método PHP, passando ali o conteúdo do campo. Nesse caso, essa função ela está passando o conteúdo do campo porque ela é reaproveitada. Aliás, ela não é nesse momento, né? Mas ela pode ser reaproveitada em algum outro momento ou com uma outra variável. Por isso que tem essa variável aqui. Mas, se vocês forem utilizar apenas para esse contexto,
não precisaria passar essa variável aqui, tá? A gente poderia tirar essa variável aqui e dentro do método PHP, a gente também poderia tirar essa variável bytes, porque a gente pode trocar ela direto pelo campo size. Nesse caso aqui, como é uma função que pode ser reaproveitada em outros momentos, eu deixei dessa forma para facilitar, mas também vai a critério de vocês aí como que vocês preferem fazer. Deixa eu remover esses espaços aqui. Beleza. Então essa parte aqui, a princípio já foi. Eu vou atualizar aqui a minha aplicação, ó. E a gente já tem o ícone mostrando conforme o arquivo que a gente tem. Então, vou dar um zoom aqui, ó. O vídeo, a foto e o PDF. E se eu tentar clicar, ele vai dizer que não existe. Ó, ele até baixou. Por que que ele baixou? Na verdade, ele baixou porque ele está direcionando para a aplicação Download e para a aplicação PDF Viewer. E eu tenho essas duas aplicações porque elas estão na pasta raiz aqui, né? Que era onde eu estava testando. Mas, no caso, não seria essa aplicação. Eu vou criar novas aplicações. Então, eu vou só renomear aqui. Vai ser, ao invés de download, vai ser download YT. E ao invés de PDF Viewer, vamos trocar ele aqui, vai ser PDF Viewer YT. Aí a gente vai gerar e vai testar aqui de novo. Beleza. Agora, quando eu clico, ó, ele fala que a aplicação não existe, que é o que vai acontecer aí para vocês, tá? No meu caso aqui de primeira não aconteceu porque eu reaproveitei ali um código que estava direcionando já para uma aplicação existente, mas isso aqui é o que vai acontecer para vocês nesse momento se vocês tentarem clicar. Bom, aí nós vamos para uma segunda etapa da nossa implementação aqui, que é então a parte de enviar o e-mail com esses arquivos em anexo. Antes da gente começar na parte de visualizar e de download, a gente vai entrar nessa parte do envio de e-mail. Primeiro passo que vocês vão precisar fazer aí para chegar nessa parte de envio de e-mail, deixa eu só salvar e fechar aqui as aplicações. Então, o primeiro passo para esse envio de e-mail funcionar é a gente vir aqui em ferramentas, API e configurar a nossa API de envio de e-mail. Caso vocês já tenham, pode pular essa parte, não precisa fazer de novo, tá? Mas basicamente é vir aqui em adicionar novo, dar um nome, definir se o modo dele é público, projeto ou usuário, falar qual que é o gateway aqui, no meu caso, o meu gateway que eu estou utilizando é o SMTP, colocar o servidor, a porta, o protocolo, SSL ou TLS, o usuário, a senha, de qual e-mail vai ser disparado e qual é o nome da pessoa que está disparando. No caso, eu já tenho essas configurações aqui, ó. Então, eu estou utilizando o Gmail, porta 587, aqui está meu usuário, aqui está minha senha, vai ser disparado desse e-mail. E aí, para quem vai ser enviado esse e-mail, está fixo dentro do código, vou mostrar para vocês também depois. Um ponto importante aqui a ressaltar, e aí se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários, que eu faça um vídeo específico sobre isso. Eu percebo que tem muita gente que tem dificuldade de utilizar o Gmail para fazer disparo. E o Gmail está com umas restrições, agora não vou nem chamar de frescura, porque não é bem uma frescura, é questão de segurança, né? Ele está com umas restrições que você precisa criar uma senha de aplicativo. Então, vou integrar o meu Gmail com o Script Case. Eu preciso criar uma senha para integrar com o Script Case. Ah, vou integrar com o GitHub. Preciso criar uma senha para integrar com o GitHub. Então, é um processo que precisa ser feito para vocês poderem fazer essa integração. Então, se vocês tiverem curiosidade, quiserem saber como que vocês podem fazer para utilizar o próprio Gmail dentro do Script Case, deixa aqui nos comentários que eu monto um vídeo só sobre isso, explicando para vocês como que faz, tá bom? Mas, nesse momento, eu estou utilizando o Gmail, mas não quer dizer que vocês precisem utilizar o Gmail. Se vocês tiverem uma conta e um servidor de empresa mesmo, uma VPS, uma HostGator, ou servidor de script case, sei lá, que vocês usem aí, enfim, vocês podem utilizar, não tem problema nenhum. Então, eu vou fechar aqui. Garantam que essa API esteja ativa, então ela vai estar verdinha. Se ela tiver cinza, não está ativa, ela precisa ficar verdinha aqui. E aí, pronto, a gente já vai ter configurado então a nossa API. Então, agora a gente vai dentro do nosso controle. E aqui no evento onValidateSuccess, lembra que eu comentei aqui do código que estava comentado? A gente vai descomentar ele. Então, Ctrl, ponto e vírgula, descomenta ou comenta, né? Então, eu vou descomentar ele.
e a gente vai criar esse método, que a gente ainda não tem ele. Então a gente vai vir aqui no método PHP, novo método, e vai criar um método chamado sendMail. Aí a gente cria e vamos colocar um código aqui dentro, que é esse código aqui. Beleza. Agora a gente vai criar uma variável chamada array_files, que é a variável que vai receber os arquivos que estão sendo anexados. Aqui, um detalhe importante: eu estou utilizando informações fixas relacionadas à minha empresa, o meu nome, etc., para a gente poder simular. Mas lembrem-se de alterar os dados pessoais e de empresa para que sejam os dados de vocês, tá? Então, aqui não vai precisar mexer, aqui também não vai precisar mexer. Aqui vocês já podem mexer, ó, que é o assunto do e-mail, né? No caso aqui eu coloquei Squad Web, que é o nome da minha empresa. Então, eu coloquei Squad Web, um pipe, novos arquivos foram adicionados. E na mensagem eu coloquei fixo: Olá, senhora Camila, novos arquivos foram adicionados ao sistema. Seguem os mesmos arquivos em anexo. Aí, names vai pegar o nome dos arquivos aqui. Atenciosamente, tá até errado aqui o meu português. Atenciosamente, Squad Web. Então, essas informações, como eu falei, que estão fixas, vocês podem trocar para as informações de vocês. Aqui é o e-mail que vai receber esses arquivos, essa notificação, que também está duro no código, né? Tá hardcode, mas vocês podem pegar de um banco de dados, inclusive as outras informações também. Aqui é o nome do perfil. No meu caso, como eu tinha mostrado aqui para vocês, a minha API ela chama dev, por isso que eu estou passando aqui dev. Mas se vocês tiverem aí Gmail, produção, desenvolvimento, homologação, só vão colocar o nome do perfil de vocês aqui. O restante nada precisa mexer, tá? É basicamente isso. Feito isso, já vai funcionar o disparo de e-mail. Então, eu vou gerar aqui o código, vou fechar aqui, vamos rodar o nosso menu aqui de novo. E deixa eu já abrir aqui para poder visualizar o Gmail ali, para vocês verem que vai chegar certinho. Gmail, beleza. Deixa eu minimizar. Aqui, já está aqui numa outra página, eu vou trazer já já para a gente poder visualizar ele aqui. Beleza, então a gente vai aqui em arquivos, vamos anexar arquivos. Eu vou pegar todos esses arquivos aqui mesmo, propositalmente, e agora eu vou dar um OK. Então, vou trazer meu e-mail para cá, ele ainda está enviando, né? Então, ele está enviando aqui, vamos esperar. Assim que ele terminar de enviar, ele vai disparar o e-mail para a gente. Ó, terminou de enviar, vamos atualizar ele aqui. Ó, já chegou o e-mail, e aí eu vou clicar, e ele já trouxe para cá, ó. Olá, senhora Camila, novos arquivos foram adicionados, seguem os arquivos, e aqui eu coloquei o nome dos arquivos. Então, aquele names que eu falei lá, ó, são os nomes dos arquivos, né, que ele vai trazer aqui pra gente, atenciosamente Squad Web. Então, ele já está disparando esse e-mail, os arquivos estão aqui em anexo, como vocês podem ver, todos eles estão aqui em anexos, a gente consegue visualizar esse arquivo ou fazer o download dele, né? E, basicamente, é isso a parte de disparo de e-mail. Aqui também não tem muito mistério, é algo bem tranquilo. Agora a gente vai para um próximo passo, que é a visualização do PDF. Quando for um PDF, a gente conseguir clicar e visualizar ele. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma nova aplicação do tipo Blank e a gente vai chamar essa aplicação de PDF Viewer. Novamente, né? Vocês podem trocar esse nome, não tem problema nenhum. YT. Lembrando que se vocês forem colocar um nome diferente, tem que mexer lá na consulta, no record, tá? Que é onde clica para abrir. Então, eu vou criar. E aí é basicamente colocar um código aqui dentro, que vai estar no tutorial ali para vocês também. Só colocar esse código aqui dentro e não precisa mexer em mais nada, tá? Mais nada mesmo, porque ele já vai direto abrir para a gente essa informação. Então, eu vou salvar, vou gerar o código fonte. E vamos aproveitar esse gatilho já para a gente criar um outro aqui, uma outra aplicação, que vai ser um Blank também, que é a aplicação de download, porque a gente tem a de visualização, que é para quando for PDF, e a gente tem a de download, que é para quando for uma imagem, um vídeo, um áudio, um documento, um Excel, etc. Então, download, underline YT, vamos criar ela aqui. E a mesma coisa, tá? É um código que vocês vão copiar
e jogar lá dentro também, não tem mistério nenhum. Aqui, inclusive, vocês vão perceber, ó, que tem funções soltas aqui dentro que eu deixei para facilitar para vocês na hora de copiar e colar, tá? Eu costumo, vocês devem ter percebido isso nas outras aplicações, eu costumo sempre criar o método PHP, que o método PHP nada mais é do que uma função, né? Então, criaria o método PHP e levaria essas informações lá para dentro, para poder deixar organizado e facilitar a manutenção depois. Mas eu sei que na hora de implementar isso dá mais trabalho para vocês. Então, esse ponto aqui, eu acabei deixando ele tudo numa aplicação só para facilitar. Mas, se vocês quiserem dar essa organizada e deixar mais bonitinho, vocês mesmos podem fazer isso. Então, beleza, eu vou gerar aqui o código-fonte também. E a princípio, a gente finalizou as etapas que a gente tinha para fazer aqui. Agora é simplesmente testar, ver funcionar e no máximo dar uma melhorada ali no layout para ficar melhor, tá? Então vou vir aqui, ó, vou pegar um vídeo, vou clicar agora para baixar. Agora ele já tem que me dar a opção aqui de baixar. Vou botar aqui na minha área de trabalho. Vou tirar ali o número 1, ó. Botei para baixar, ele já trouxe para cá. Quando eu clico, deixa eu trazer aqui para baixo, ó. Ele já vai tentar reproduzir o vídeo pra gente. Ó, já está reproduzindo o vídeo certinho. Beleza? Agora a gente vai pegar uma imagem, mesma coisa, cliquei, vou jogar ela na minha área de trabalho também, salvei, já está aqui a imagem, vou abrir e pronto, já trouxe a imagem para cá também. E com o PDF, né, a gente vai clicar e ele vai abrir para a gente aqui dentro do PDF Viewer, que é uma biblioteca aí que faz a gente conseguir visualizar o PDF direto no navegador, não precisa ter nenhum programa no computador para isso. Então aqui a gente consegue dar um zoom no PDF para deixar ele melhor visível. Posso mandar imprimir, posso fazer o download dele por aqui mesmo. Então é só clicar, já vai perguntar onde que eu quero salvar, ele salva essa informação. Posso mexer com várias páginas, né? Nesse caso, esse PDF aqui em específico não tem, mas esse aqui já tem, ó. Vamos dar um zoom nele, ó. Ele já tem várias páginas, então eu posso visualizar essas outras páginas aqui. Aqui tem um detalhe importante que não está visível, mas que acho que vocês vão conseguir. Acho não, vocês vão conseguir fazer e reaproveitar isso de uma outra forma. Se eu abrir um diretório aqui com uma imagem, por exemplo, downloads, vou pegar aqui, visualizar ícones médios. Vamos pegar, pode ser essa imagem aqui mesmo. Eu posso simplesmente pegar essa imagem e soltar ela aqui em cima, ó. E aí, soltando, eu posso posicionar ela onde eu quiser, tá? E o PDF meio que vai incorporar. Então, na página 8, eu coloquei uma imagem. Vou fazer o download, vou salvar na área de trabalho. E agora a gente vai visualizar esse PDF lá, ó. Vamos fechar aqui, visualizar aí no navegador, lá na página 8, ó, a imagem já vai estar lá. Então isso aqui, é bem legal, ele pode ser utilizado também para assinatura, né. Você pode, criar um contrato, alguma coisa assim, e dizer para o usuário: "Ó, arrasta a imagem e solta ali para você assinar". Ou, se vocês quiserem também, que eu deixei desativado aqui, porque a ideia é só visualizar. Mas vocês podem deixar aqui, essas opções visíveis, né. Tem como vocês mexerem aqui nas configurações da biblioteca para vocês habilitarem essa opção de subir imagem, drag and drop, que é para arrastar arquivos, etcétera. Então, é só ir entendendo como que a biblioteca funciona. Se colocar no GPT, ela vai dar essa informação para vocês também, e sair utilizando. Também não tem nenhum mistério. Bom, e aí para finalizar, né, porque se eu não fizer isso, não sou eu. Vocês me conhecem, eu vou só dar uma ajustada aqui no layout para a gente finalizar. Então, não vou deixar dividir, vou colocar aqui uma logomarca. Deixa eu pegar aqui projeto, menu, botar aqui a logomarca da minha empresa nos dois locais. Vim aqui no itens de menu, vou pegar aqui um ícone mais bonitinho de upload. Então, o menu basicamente fechou, a gente já ganhou espaço nele. Aqui na aplicação de consulta, o que que a gente pode fazer aqui para dar uma melhorada? A gente pode tirar esses módulos que a gente com certeza não vai utilizar. Na consulta, eu vou tirar o label fixo, vou tirar as colunas fixas e vou definir aqui 100% de largura dentro dela. Beleza. Vamos tirar também aqui o cabeçalho. Não precisa utilizar o cabeçalho, a gente vai desmarcar.
Aqui nas colunas a gente consegue também mexer no espaçamento delas, não precisa ficar com essa largura toda, então vou colocar aqui 50 px, o ícone vai ter 50 px, a extensão também vai ter 50, o size, que é o tamanho, também vai ter 50, porque eu acho que ele não vai passar de 50. A data eu já não vou deixar 50, eu vou deixar com 100, porque eu não sei bem quanto que vai preencher. E vou aproveitar aqui e já vou tirar os segundos. Eu costumo trabalhar só com hora e minuto. E na descrição eu não vou colocar tamanho nenhum, porque eu justamente quero que ela utilize o restante do espaço que sobrar ali. Aqui a gente vai utilizar a esquerda, esquerda, esquerda. O ícone eu vou deixar ele centralizado. O resto todo na esquerda. Aqui o ícone eu não preciso de nome, que eu posso chamar de arquivo. Aqui eu posso chamar de tamanho. Aqui eu posso chamar de extensão, apesar de que, também acho que fica a critério de vocês, mas tendo o ícone, talvez não precisaria ter a extensão, né, porque ele já é meio didático ali a informação. Isso aqui também já é o suficiente para a gente dar uma estilizada melhor. Acho que faltou só ajustar aqui, ó, que ficou centralizado e à esquerda. Beleza, tá gerando. Vamos dar uma atualizadinha aqui para a gente ver, ó. Já deu uma melhorada, né? Bem melhor. E aí vamos entrar aqui no anexo para a gente dar uma ajustada aqui também. Então, a gente vai vir aqui no Upload Files e vai mexer na largura também. Então, porcentagem, vou deixar ele com 100%. Isso aqui não vai fazer diferença eu habilitar ou não, porque como é um campo que foi criado, não vai mudar nada. Vou vir na barra de ferramentas. Vou colocar o sair aqui na direita e vou deixar só o salvar embaixo. E aí eu vou trocar os nomes aqui. O sair vai ser fechar. Eu particularmente não gosto de sair, porque sair para mim é sair fora de tudo. Então acho que seria só fechar, fechar o modal ou cancelar a operação, né? E o ok eu vou chamar aqui de salvar. Beleza? O que mais que a gente pode fazer aqui, ó? Tirar o título, layout, cabeçalho e rodapé. Vamos tirar o título aqui. E tem mais um ponto também que a gente pode fazer, que eu vou já mostrar para vocês. Deixa eu só gerar aqui para a gente ver como é que ficou, ó. Já ficou melhor? Vamos tirar esse label aqui também, que eu acho que não faz sentido ele ficar visível, porque o próprio campo já se explica, né? Já é autoexplicativo, então também não precisa dele. E a gente pode tirar esse fundo aqui, ó. Não precisaria ter esse fundo aqui, a gente pode arrancar ele fora também. Vamos fazer um teste aqui pra gente ver, selecionando os arquivos. Ele vai criar uma barra de rolagem, ó. Então vamos deixar dessa forma aqui pra gente dar uma estilizada nele. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a parte da barra de rolagem. E aqui a gente consegue ver quando a gente passa o mouse que ele tem umas bordinhas laranjas. Essas bordas laranjas são as margens da aplicação. Então eu vou pegar esse cara, vou procurar aqui a margem, ó, 8 pixels e vou colocar 0. Aí ele já gruda, não fica mais esse espaçamento ali, a gente ganha um espaço em lateral. Para aplicar essa alteração, é só eu pegar essa classe, ir lá dentro do meu controle, no evento onload. A gente já tem aqui uma chamada de CSS, então para eu não ficar botando um pouco de CSS em cada canto, eu posso ir direto no método lá onde eu já tenho o conteúdo CSS e trabalhar aqui dentro mesmo. Então adiciono aqui, ó, abre e fecha o chaves, e aqui dentro a gente vai colocar ali então a parte da margem que a gente colocou 0. Então, vamos vir aqui, colocar. Lembrando que como é uma configuração do script case, para eu poder forçar que a minha configuração apareça, eu coloco o important no final. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, poderia fazer, né, nesse caso, como a gente removeu, acho que não vai precisar, mas poderia fazer também, era remover a cor de fundo. Vamos gerar aqui para a gente ver como é que vai ficar? Ó, beleza. Agora a gente vai rodar aqui de novo, anexar arquivos. Essa corzinha de fundo aqui me incomoda um pouco, então eu vou inspecionar de novo e vou tentar tirar. Se eu não me engano, ela é uma cor de fundo do próprio modal e não da aplicação em si. É essa cor aqui, ó, background transparente. E deixa eu ver se o frame também tem. Não, então acho que na aplicação mesmo também tem essa cor de fundo. Vou ver aqui. Background color. É, na aplicação também tem. E aí, fora isso, ele tem um shadow. Não sei se vocês conseguem perceber que tem uma sombra aqui, ó, também fica bem feinha. A gente pode tirar essa sombra também, ó.
beleza, aí já ficou melhor. E quando a gente anexar arquivo, ele vai seguir, ele vai aumentar e vai ficar bonitinho, mas quando não tiver arquivo, ó, ele não fica estranho, ele vai reduzindo, ó, e não fica com aquela imagem, aquela cor de fundo lá. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Aqui são duas alterações em aplicações diferentes, tá? A primeira vai ser aqui onde a gente já mexeu, então a gente simplesmente vai botar um background lá transparente, dentro de onde a gente já mexeu. Vamos adicionar aqui, pegar o important, dar um espacinho aqui, beleza. Esse é um ponto. O outro ponto é, quando a gente mexe, aqui na TB Window, que é antes do iframe, né, o iframe ele está dentro, a gente tem que aplicar na tela que está chamando esse modal, e não na tela do modal. Então eu vou ter que aplicar isso dentro da consulta. Então na grid files YT, a gente tem aqui no evento onScriptInit o espaço para a gente poder aplicar. Então vou fechar o PHP, abrir o PHP aqui, abro a minha tag de estilo, fecho a minha tag de estilo, e aqui dentro a gente vai colocar então o código que a gente quer, que é o box shadow none, que é para tirar aquela sombra. Então eu copio a parte aqui do atributo que a gente vai precisar chamar, abre e fecha chaves, e aqui dentro a gente vai colocar box shadow none. Vamos colocar também o important, que a gente está forçando, né, uma configuração ali diferente da do script case. E pronto, isso já é o suficiente para a gente ter um modal ali mais estilizadinho também, sem aquelas bordas estranhas ali que ele fica por conta do tema. Então vamos recarregar tudo aqui, anexar arquivos. Opa, acho que o cache aqui me sacaneou. Vamos ver aqui de novo o que que eu fiz. TB, box shadow. Tá, na verdade não é o box shadow que tá dando problema, é aqui que tá dando problema. Acho que eu tirei o background color daqui, mas talvez eu não tenha tirado do iframe. É, tem um box shadow aqui também, ó. Então aqui a gente pode colocar um box shadow não, desculpa, um background color. Transparente, não. Ou é nesse cara aqui? Ah, é nesse cara aqui, ó. Transparente, pronto. Então eu esqueci de colocar o background color transparente também na div do container. Agora ele vai pegar certinho, é só botar aqui embaixo e botar o important também. Vamos gerar o código-fonte, esse aqui a gente já pode fechar. Vamos rodar agora pelo menu. Fechar aqui, arquivos, anexar arquivos. Pronto, agora ele já está mais bonitinho, te trazendo para cá as informações, ó. Ele fica com a barra de rolagem certinha agora, grudadinha, e ele vai aumentar conforme a quantidade de arquivos que a gente tiver aqui dentro e vai reduzindo também conforme, ó, a quantidade de arquivos vai perdendo a barra de rolagem. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouquinho longo, deu praticamente 1 hora de vídeo, mas acredito que a gente tenha bastante conteúdo, né, nesse vídeo, dá para vocês extraírem bastante informação, eh, utilizar aí o código, o conteúdo de várias formas. Eu vou deixar o projeto disponível para vocês aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link do tutorial também. Esse é o primeiro vídeo do canal, eu tô com um canal completamente novo, porque o outro canal YouTube não tá me deixando monetizar, acho que porque eu fiquei muito tempo parada, então eu vou tentar vir com mais vídeos agora, né? E aí botei nesse canal aqui pra gente poder tentar monetizar de alguma forma aí no futuro. Então, conto com a colaboração de vocês. Se vocês gostaram, aproveitem para deixar o like, se inscrevam nesse canal, porque eu sei que a maioria que está assistindo o vídeo tá no outro canal. E como eu vou tentar trazer tudo para cá, já se inscrevam nesse também, para vocês ficarem por dentro aí dos pontos novos que eu vou liberar para vocês. Tá bom? Obrigada, pessoal. Um beijão. Até logo.